Sabia que você talvez agora se encaixe num grupo de pessoas pré-hipertensas? Ou talvez esteja ali muito próxima já de um médico te indicar um tratamento com remédio para hipertensão? Eu não sei se você viu as notícias nos últimos dias, mas saiu uma informação de que agora os parâmetros de exames, os parâmetros médicos para definir a pressão arterial mudou. E o que antes era considerado uma pressão arterial normal, que era aquela 12/8, agora é classificada como pré-hipertensão. Com isso, milhares de brasileiros e brasileiras agora entraram no grupo de pessoas pré-hipertensas ou hipertensas, porque mudando o parâmetro da pré-hipertensão, o parâmetro para começar a medicar uma hipertensão, ser considerada hipertensão, também mudou. Então, uma galera agora talvez vai entrar aí numa necessidade de tomar remédio para hipertensão. Quando eu li essa notícia, eu fui logo ver os comentários para ver como que a galera estava reagindo a isso. E, para minha não surpresa, a maioria das pessoas estavam desesperadas, se questionando. Mas agora então, quando que eu vou começar o tratamento? Como que eu posso saber se eu tenho que fazer um tratamento, se eu tenho que tomar remédio ou não? E agora, mais remédios? De repente eu era saudável e eu não sou mais. O que que eu faço? Como que eu penso sobre isso? Ou seja, uma histeria geral, muita gente com medo, muita gente sem saber o que fazer. Esse surto coletivo tem uma explicação. Isso acontece porque milhares de pessoas não sabem o básico, não sabem ler o próprio corpo, não estão conectadas com o próprio ser, com o próprio corpo físico, material, e não sabem interpretar os sinais, não sabem reconhecer o que é saúde de verdade. E aí bate o medo, bate a insegurança, porque essas pessoas entregaram a saúde e o bem-estar 100% nas mãos de outras pessoas, nas mãos dos médicos, do sistema médico moderno, nas mãos dessas diretrizes, desses órgãos que definem quais são essas diretrizes. E quando isso acontece, então, essas pessoas agem pelo medo. E pelo medo, elas se desesperam e elas aceitam como verdade qualquer coisa que elas veem por aí. E são as mesmas pessoas que, se forem no médico agora e o médico disser, agora você precisa medicar, elas vão medicar sem questionar. E é por não querer que você seja essa pessoa, porque você me assiste, você me acompanha, você se importa com o seu corpo, você quer ter saúde, você não tá aqui à toa, você não caiu aqui de paraquedas com certeza, então eu não quero que você seja uma dessas pessoas. Se por acaso você leu essa notícia e se desesperou, calma, que a gente vai trabalhar isso aqui agora e você vai entender pontos muito importantes que você precisa avaliar antes de se desesperar. Para começar essa conversa, eu quero que você sente, respire fundo e preste atenção comigo. Pensa numa coisa aqui comigo. Imagina que você tá numa estrada. Tá lá com o seu carro dirigindo, com o seu Google Maps ou o seu Waze, sei lá, ligado. Você tá dirigindo e indo para a sua cidade. Você tá em outro lugar, você tá indo para a sua cidade. E aí o mapa oficial, esse mapa que você tá seguindo, ele muda o traçado. E de repente ele tá dizendo que a tua cidade tá em outro lugar, como se ela tivesse saído da onde ela tá. Ele tá te mostrando um outro caminho, um outro lugar completamente diferente. Sei lá, sua cidade é a oeste, ele tá te mandando pra leste. Se você não tem uma bússola interna, se você não tem o conhecimento de onde está a sua cidade e os caminhos que você pode fazer pra chegar, mas exatamente aonde ela está e que ela não pode mudar, você se perde. Você acredita nesse mapa e você vai parar em outro lugar que não é o lugar que você gostaria de ir, que não é a sua cidade. Onde eu tô querendo chegar com isso? Essas diretrizes de exames, de parâmetros de exames para dizer se você tá saudável ou se você não tá, elas são muito úteis. Eu não vou falar que não vou demonizar essas coisas de forma nenhuma. Só que elas são incertas, elas mudam o tempo todo. E, inclusive, elas são tão incertas e não é uma verdade absoluta que é diferente em cada país. Então, se você de repente tem uma pressão arterial X no Brasil que é saudável e você vai, sei lá, para a Itália e essa pressão é diferente na Itália, de repente você pode ser considerado não saudável na Itália, mas isso não significa que você não é saudável, entende? É só que a diretriz mudou, mas você continua igual. Ou seja, se você aprende a escutar o seu corpo,
antes de ficar pensando, olhando para essas diretrizes, você para de se perder. Ou pelo menos você se perde com muito menos frequência. Essas diretrizes médicas, eu costumo dizer que elas são muito boas para ajudar a gente a olhar para certas coisas e a fechar certos diagnósticos. Ela é como um complemento. Mas a rainha ou o rei, né, da saúde, pra gente entender se a gente tá com saúde ou não, são os sintomas. Sintomatologia é ainda a forma mais importante e mais válida, mais fiel da gente poder dizer se a gente tem saúde ou se a gente não tem saúde. Eu não tô aqui para demonizar a medicina moderna, não tô aqui para falar mal desses parâmetros. Eu acho que tudo tem o seu porquê, mas o que eu acho é que a gente precisa ser um pouquinho mais questionadores. Porque essas diretrizes, de novo, elas mudam de acordo com cada país, porque elas são pautadas no nível de saúde de determinada população. Então, não é algo... não é uma lógica, não é uma regra, não é algo 100% garantido que, nossa, então você não tem saúde por causa disso ou você tem saúde por causa daquilo. Não, isso muda muito, então isso já mostra pra gente que não é tão importante assim. Tem outras coisas que vêm antes que são mais importantes, não é uma verdade absoluta. E também esses parâmetros mudam muito de acordo com certos interesses, tá? Tenho sempre muito cuidado para falar isso, mas eu acho que aqui estamos entre adultas, né? Mulheres adultas que me assistem, então homens também me assistem aqui, mas eu acabo falando muito mais com mulheres porque é o meu público maior, são minhas clientes, então por isso que eu acabo falando no feminino, mas as pessoas que me assistem, né, eu imagino que todas são adultas, então eu acredito que vocês entendam o que eu quero dizer, mas essas diretrizes, elas mudam conforme alguns estudos científicos, elas mudam conforme alguns anos ali por essa visibilidade de como tá a saúde das pessoas daquela região, daquele país. E aí vem a questão dos interesses escusos. Esses estudos, muitas vezes, que pautam essas mudanças, eles também têm interesses. Quem patrocina esses estudos, muitas vezes, são as farmacêuticas que têm interesses em vender remédio pra gente, que curam doenças, que curam problemas para dar a solução pra gente. Um exemplo disso é, por exemplo, a questão do sabonete, principalmente sabonete íntimo. Não preciso nem falar do sabonete do corpo, que também pra mim é um problema, mas o sabonete íntimo. Criaram a ideia de que a mulher tem que ter um cheiro específico na pepeca, que tem que lavar todo dia, que tem que não sei o quê. Esquecem que a pepeca é autolimpante. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas sim, ela é autolimpante. É só para lavar com água. A gente tem um mundo de bactérias ali importantes que forma microbiota. Sabe a microbiota intestinal que garante a tua saúde? A gente também tem a microbiota vaginal. E quando a gente fica usando sabonetes, fica limpando demais, a gente acaba desestruturando essa microbiota. Isso aconteceu comigo, isso acontece com um monte de cliente minha que chega pra mim com problemas vaginais, com candidíase de repetição, com vários tipos de infecções que sempre ficam vindo e elas não entendem por quê. Quando a gente vai ver, elas usam sabonete na pepeca, que a farmacêutica, né, esse mundo aí da indústria vendeu pra gente que a gente precisava limpar. E aí quando a gente tira o sabonete, o que acontece? A mulher fica bem, nunca mais tem nenhum tipo de infecção, nunca mais tem candidíase. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com como a gente olha para essas coisas. De novo, não tô aqui para demonizar, mas é para questionar. A gente precisa aprender a questionar. Só que a gente só questiona quando a gente conhece as coisas e principalmente quando a gente conhece o nosso corpo. Você não precisa conhecer de estudo científico, você não precisa conhecer necessariamente de medicina, mas você precisa conhecer o seu corpo. Você precisa conhecer você, né? Você saber que você tem uma pepeca, que tem um cheiro e que pode ser, né? Não precisa ter um cheiro de rosas, né? Ela tem o cheiro característico dela e ela é autolimpante, ela deve ser limpa só com água porque ela tem um mundo de bactérias importantes ali. Isso você tem que saber. Esse é o básico, como que funciona o teu corpo. E entender de novo que o teu corpo fala com você o tempo inteiro. Então não é uma diretriz agora que vai vir dizer pra você que você tá doente. A mesma indústria, órgão, né, o Conselho de Medicina e que determinou os órgãos, né, envolvidos nisso, que determinaram que essa pressão agora de 12/8 é um problema, são dos mesmos criadores de
Anticoncepcional não faz mal, menstruação só serve para ter filhos, senão a gente não precisa. Útero só serve para gerar vida, a gente não precisa dele para mais nada. Apêndice não serve para nada, todo mundo devia tirar. Cólica é normal, menstruação com sofrimento é normal. Dos mesmos criadores. Então, de novo, questionemos, é muito importante que a gente questione. A bússola interna que eu falei, né, quando o mapa muda ali de direção, que é o que aconteceu com essas diretrizes, a bússola interna, nesse caso, é o teu autoconhecimento. É o teu próprio corpo, é a relação que você tem com o seu corpo, se você escuta ele, se você sabe traduzir os sinais ou não. Se você não tem isso, qualquer mudança vai te gerar desespero, qualquer mudança vai te fazer ficar perdida. E essa bússola interna é o que eu chamo de autonomia, que é a base do meu método, que é a base do meu trabalho, que é o que eu acredito e o que eu ensino para todas as minhas clientes e principalmente para as minhas mentoradas. Na minha mentoria, o meu trabalho é justamente esse, é capacitar toda mulher que chega até mim a ler os sinais do próprio corpo, a traduzir os sinais do próprio corpo, entender quem elas são, o que funciona para elas, quais rotinas funcionam para elas, qual alimentação funciona para elas e o que ela precisa enxergar, o que é normal para ela, o que não é normal. De acordo com a constituição dela, o que é normal ela sentir, o que não é normal. O que de repente, se ela sentir, é evidente que tem desequilíbrio, porque não é o natural dela. Essa mulher sai sabendo quem ela é, porque isso é o que muda a nossa saúde, é o que muda a nossa vida, é a gente saber quem a gente é e o que funciona pra gente e o que é normal ou não é normal pra gente. Ninguém precisa dizer. Eu sempre falo, ninguém melhor do que você pra conhecer o seu próprio corpo e pra saber se você tá bem ou se você não tá. E o grande problema tá justamente aí. A maioria de nós não foi ensinada a olhar para o próprio corpo, não foi ensinada a ouvir o próprio corpo, foi ensinada a só entregar 100% de bandeja à saúde para o sistema de medicina, para o médico e acreditar 100% no que ele está falando, sem questionar, sem observar, sem analisar. Hoje eu tô cheia de metáforas aqui para fazer vocês entenderem o que eu tô falando, mas é como se a gente estivesse medindo a nossa altura. Pensa assim, você tem uma régua, você tá medindo a tua altura, e de repente essa régua, ela encurta ou ela alonga. Então, aquele espaço de 1 centímetro não é mais 1, ele é 3, mas tá lá marcando como se fosse 1, mas ela alongou, ou o oposto. E aí, você olha para aquilo, você mede, você pensa, nossa, então eu encurtei de tamanho, porque se ela alongou, vai parecer que você tá medindo menos. Você pensa, nossa, então eu reduzi de tamanho? O que aconteceu? Não, você não reduziu de tamanho. O que aconteceu é que essa fita métrica que você estava usando, essa régua que você estava usando, se alongou e agora parece que você é menor do que você realmente é. Mas foi você que mudou? Não, foi a régua. É a mesma coisa desse parâmetro. Quem mudou foi o parâmetro, você não mudou. Você continua igual, os seus sintomas continuam iguais. E é por isso que eu confio tanto nas medicinas ancestrais, sobretudo na medicina Ayurveda. Porque essas medicinas pautam todo o trabalho, toda a criação de tratamentos, de diagnósticos, de olhar para a saúde através da observação minuciosa do corpo físico, do corpo mental e espiritual, ou seja, os 3 níveis do nosso corpo e de tudo que está na natureza. A observação da interação do corpo com a natureza. Não existem números, existem sintomas. Existe o que é real, o que está ali mostrando pra gente e que não muda. No Ayurveda, a saúde ela não se mede por números, mas ela se mede por como você vive no seu dia a dia. Ou seja, como que tá o teu sono? Como que tá a tua digestão? Como que você acorda? Você acorda com energia? Você acorda cansada? Você se sente renovada? Você consegue terminar o seu dia sem se arrastar? Você tem sono na hora de dormir? Como que tá o teu humor? Ele é instável? Ou ele é estável? Quando você menstrua, você fica louca da TPM? Como que tá a tua menstruação a propósito? Você sente dor? Você sofre? Tem dor de cabeça? Tem cólica? Tem fluxo muito intenso? Ou você nem tá menstruando? Porque a menstruação fala muito sobre a nossa saúde. Quando você come, você fica bem? Você fica saciada, leve e super energizada para continuar o seu dia?
Ou você come e fica pesada, letárgica, morrendo de sono, com dor de estômago, com azia, com má digestão, com peso, com gases, com distensão abdominal. Esses, sim, são sinais reais de saúde. Isso, sim, determina se você está bem ou se você não está. Isso é o que diz se o seu corpo está em equilíbrio, funcionando perfeitamente, ou se tem alguma coisa ali que precisa ser olhado, precisa ser modelado, precisa ser resolvido, precisa ser tratado. A gente pode ter uma pessoa que tem uma pressão 11/7, maravilhosa, não tá nem dentro desse parâmetro novo, tá ali, pressão mais baixa, linda, maravilhosa, 11/7, e tá com sintomas como exaustão, irritada, com insônia, com dor de cabeça frequente, com sintomas digestivos. E a gente pode ter do outro lado uma pessoa que tá com essa pressão 12/8, agora considerada pré-diabética, e ela acorda disposta, ela faz exercício sem ficar exausta depois, ela tem energia o dia inteiro, ela dorme super bem num sono profundo maravilhoso, com aquela sensação de revitalizada quando ela acorda, ela come, ela não tem sintoma nenhum, ela vive maravilhosamente bem. Aí eu te pergunto, qual dessas pessoas é mais saudável? A resposta eu acho que é clara, né? Mas, de novo, o problema, pra mim, não tá nos médicos, não tá na medicina moderna, não tá nem nas diretrizes que a gente tá falando aqui hoje. Mas tá no quanto a gente se apega a esses fatores e esquece de olhar para o que realmente importa. Para o nosso corpo, para os nossos sintomas, para os sinais que ele dá, por como a gente vive. Quando a gente não tem essa autonomia de saber se observar e saber entender a própria saúde, a gente cai no erro de viver pelo medo. E esse medo é terreno fértil para soluções rápidas que a indústria inventa pra gente. Como, por exemplo, medicar. E às vezes você nem precisa de medicação. Só que você, pelo medo, toma medicação para evitar que você tenha um problema. E às vezes é justamente essa medicação que pode acabar te dando um problema real. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante. A autonomia, essa autonomia que eu tô falando aqui, de saber interpretar o próprio corpo e saber se cuidar principalmente, olhar para a própria saúde de uma forma muito mais inteira, muito mais integrada com a realidade, com o que te cerca, não é negar a ciência. Ninguém tá aqui para negar a ciência, porque ela tem o seu lugar e ela é muito importante. Mas é integrar, aprender a integrar o conhecimento moderno, a ciência, a medicina moderna, com a sabedoria ancestral, com a sabedoria do próprio corpo. É saber olhar para um exame, ouvir a opinião do médico e se perguntar: como que eu tô me sentindo? O que o meu corpo tá me mostrando? E eu vou dar um exemplo aqui de uma cliente minha. Eu tenho uma cliente que ela é formada em Ayurveda, embora ela não exerça a profissão, mas ela é formada, ela tem muito interesse no assunto. Ela tem adenomiose, começou a apresentar ali alguns focos de endometriose também, uma menstruação muito intensa que levou ela a ter um quadro de anemia por conta dessa menstruação intensa. Ela foi na médica, ela já estava conversando com essa médica sobre essa questão da adenomiose, e essa médica falou: olha, você precisa entrar com anticoncepcional contínuo, brecar essa menstruação, porque você tá ficando com anemia por conta do excesso de fluxo. Só que ela já tomou no passado, antes de conhecer o Ayurveda, muito anticoncepcional, assim como ela tem uma história muito parecida com a minha. Ela tomou anticoncepcional por muito tempo e hoje ela tem várias questões, vários problemas hormonais ali por conta do uso do anticoncepcional. E ela sabe hoje o quanto ele pode ser, sim, prejudicial quando você não usa de uma forma regulada, por questões muito específicas, por tempo específico, que não é para todo mundo usar, não é tratamento. Então hoje ela sabe disso. E aí, ao invés dela aceitar o que a médica falou, embora ela confie na médica, ela goste da médica, mas ela olhou pra médica e falou: eu não me sinto confortável porque eu conheço o meu corpo, eu sei que isso não vai fazer bem pra ele e eu sei que eu posso tratar de outra forma. Eu quero tentar tratamentos alternativos, tratamentos naturais, e é isso que eu vou fazer antes de entrar pro anticoncepcional. E aí ela chegou até mim e pediu que eu fosse a terapeuta dela, que eu fizesse então o tratamento dela natural.
e a gente tá trabalhando juntas, ela vai sempre na médica dela, a médica dela tá a par de tudo, mas ela não aceitou tomar o anticoncepcional. Por quê? Porque ela conhece o corpo dela, porque ela tem interesse nela mesma. Ela não caiu por medo nessa. Então, eu tô com anemia, ela falou que eu preciso tomar o anticoncepcional, eu vou tomar. Não, ela falou, beleza, eu tô com anemia, eu tô sangrando muito, o que eu posso fazer pra parar de sangrar? Não é brecar a menstruação, é sangrar adequadamente. Eu preciso reequilibrar meu corpo para que isso aconteça. Então é isso que eu vou fazer. Então, ao invés de você se desesperar com essa nova notícia, com esse novo parâmetro, qualquer outro novo parâmetro que surja por aí, eu te convido a sempre fazer esse exercício. Um exercício muito simples, durante uma semana. Sempre que você tiver dúvidas, que você tiver uma questão, que você for no médico, ele te falar para tomar um remédio, qualquer coisa. Durante uma semana, anota essas 3 coisas por dia. Como você acordou, como foi a sua digestão durante o dia e como foi o seu sono. No final de semana, você lê isso. Você olha com muita atenção para isso. Com isso, você vai ter um retrato muito mais fiel da sua saúde do que qualquer outro exame, do que qualquer outro número. Sintomas são mapas. Exames são como fotografias. E quem guia a sua vida, a sua saúde, o seu bem-estar, não pode ser uma fotografia. Tem que ser um mapa, com a tua bússola interna, que vai te dizer para onde você tem que ir exatamente. Quando você decidir, se é que você já não decidiu, porque eu sei que muitas que me seguem aqui, que me acompanham, que já decidiram, mas quando você realmente decidir se conhecer de verdade, eu vou te falar uma coisa. Você nunca mais, presta atenção, você nunca mais vai ser guiada pelo medo. A partir do momento que você decide se conhecer, você passa a ser guiada pela presença. Naturalmente, principalmente nós mulheres, a intuição vai começar a falar muito mais alto, mas é uma intuição real, direcionada, porque você se conhece. E é isso que o Ayurveda nos ensina todos os dias. Saúde não é número. Saúde é vitalidade, é clareza, é prazer em estar viva, é a gente estar inteira vivendo a nossa própria vida dentro do nosso corpo e ouvindo os sinais sempre. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a se tranquilizar caso você tenha se desesperado. E se você não sabia da notícia agora, ficou sabendo já por uma fonte segura, sem desespero, sem nenhum alarde. E que você agora tenha, leve com você esse convite de sempre se observar antes de tomar qualquer decisão, antes de se desesperar por qualquer coisa. Te espero no próximo episódio. Manda esse conteúdo para todas as pessoas que você sabe que já viram essa notícia, que comentaram alguma coisa, para que essa pessoa não se desespere também, ela entenda o que está acontecendo aqui. E claro, lembra de ativar o sino das notificações se você tá me vendo pelo YouTube. Comenta aqui se você gostou desse episódio ou não. E se você tá pelo Spotify, lembra de favoritar, de colocar 5 estrelas aqui, porque isso me ajuda a atingir cada vez mais pessoas e a ajudar cada vez mais pessoas a terem autonomia e saúde de verdade. Um beijo e até o próximo episódio.